Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Internacional e Atlético Paranaense. Então, hoje nós tivemos um jogo de etapas completamente distintas, né? Nós tivemos um primeiro tempo terrível, terrível, em que os dois times não jogaram praticamente nada. O Internacional, durante algum tempo, teve mais posse de bola, tentou fazer alguma coisa, mas o jogo se baseou ali mais no meio-campo. Teve uma ou outra jogada de efeito ali, alguns dribles e tal, mas não teve aquele jogo objetivo, sabe? De times que estão disputando alguma coisa, já que o Inter não disputa mais o título, praticamente já está garantido ali na sua vaga para Libertadores. E na verdade, quem teria que tomar a iniciativa do jogo seria o Atlético Paranaense. Mas nesse primeiro tempo, não aconteceu basicamente nada. Não tem nem o que dizer aí sobre esse primeiro tempo. O que se pode dizer que o Internacional com o Mano Menezes e o Atlético com o Luiz Felipe Scolari demonstraram exatamente as suas melhores características, se é que podemos dizer isso, né? Que é aquele de amordaçar o adversário, né? Então eles amordaçaram o adversário na questão da defesa e ninguém conseguiu jogar, né? Então, é aquele jogo de xadrez ou de dama, né, que você joga trancando, né? Para quem aí joga jogo de tabuleiro sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o que aconteceu? No segundo tempo, quem teve que sair realmente era o Atlético, porque o Atlético estava buscando aí essa vaga na Libertadores, né? Essa classificação aí, essa possibilidade aí de até referendar, né? Essa vaga do sexto colocado. Então começou no ataque, houve ali uma substituição ali, parece que entrou o Eric no lugar do Hugo Moura, é que eu não sei precisar exatamente qual momento que aconteceu, mas houve essa substituição. E aí o Atlético foi para cima e em cerca de 10, 15 minutos conseguiu 6 finalizações, coisa que no primeiro tempo tinha conseguido apenas duas e com nenhuma com perigo, né? Essas 6 foram 6 finalizações boas, assim, em condições realmente de fazer o gol, mas o Atlético infelizmente não conseguiu fazer o seu gol. E aí o Internacional começou a ir para o ataque e tal, e começou a incomodar ali a defesa do Atlético. E aí houve duas falhas da zaga que redundou nos dois gols ali do Internacional. E o Bento, né, novamente fez defesas excepcionais. O Bento é um goleiro maravilhoso, sabe? Você vê assim ele fazer essas defesas, você não acredita que um goleiro é capaz de fazer o que ele faz. Mas o que acontece? Vamos falar assim de coisas pontuais, né? Acabou o jogo Internacional 2-0. O Filipão ali deu uma modificada ali no pessoal, tal, botou ali novos jogadores, o Atlético até atacou, condensou, botou o Christian, o Pedro Henrique botou uma bola na trave, então assim, jogou um pouco mais, tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente não conseguiu mudar ali o panorama do jogo. Então vamos pontuar algumas coisas. O que aconteceu nesse jogo, poderíamos dizer que é o resumo da temporada do Atlético. Vamos começar com a primeira coisa que quase sempre acontece. O Atlético é um time medroso, sabe? O Atlético ele tem receio de atacar os times grandes. Quando o pessoal fala assim, o Atlético mudou de patamar, conquistou título e agora tem que ser respeitado, esse respeito só vai acontecer o dia, eu digo o dia porque assim, eu ainda não vi isso acontecer, sabe? O Atlético chega em Itaquera e sufoca o Corinthians. Quando o Atlético chegar no Maracanã e sufocar o Flamengo no Maracanã. Não ter medo, né? Porque assim, eu acho que acontece com alguns técnicos, é o caso do Luiz Felipe Scolari, ele vai aposentar e não estou dizendo que ele não é um bom técnico, não, ele tem lá o estilo dele e tal, ele prima mais pela defesa, ele não é esse técnico que ataca e tal, mas o Atlético é um time medroso, né? O Atlético chega para jogar contra os adversários e fica tentando se defender e não faz jogadas e assim não aciona os seus grandes jogadores. O Atlético tem grandes jogadores. O Atlético contratou grandes jogadores. Só que daí o esquema do jogo ali do Filipão não ajuda muito. Aí nós temos ali o Teranos, né? O Teranos ele é um cara que ele tem que estar inspirado e ele não está inspirado o tempo todo. Ele não é um jogador linear, ele não é um jogador regular. Ele não é aquele jogador que você diz assim, puxa, todo jogo ele faz alguma coisa. Tem jogo que ele simplesmente some, que ele não marca, ele não toca, ele não lança, ele não chuta.
e ele não faz coisa nenhuma. E daí por que que ele está em campo, né? Aí é o esquema de jogo? Pode ser, cara, mas a verdade é que assim, isso pode ser um dos motivos ali do Filipão não gostar dele. Que assim, tem jogo, cara, que você não consegue, né, realmente fazer com que o jogo flua. É o que você tem que fazer. Você tem que, né, marcar, você tem que tentar pegar aquela bola, tem que tentar fazer um negócio meio que na raça, sabe? Você não pode simplesmente se omitir. Pô, a bola não chega, então eu não jogo. Não é assim, né? Aí, e é o único jogador criativo do Atlético, é o Terans. Aí o cara não consegue pegar na bola, ele não consegue fazer um passe, ou aí fica difícil de entender assim, se ele não faz porque ele não quer, né? Ou se simplesmente é circunstância do jogo, porque a verdade é que o Terans não apareceu, né, nesse jogo. Aí, no jogo passado, ele foi um jogador excepcional, mas no primeiro tempo. Já no segundo tempo ele já não foi. Então, assim, isso demonstra a irregularidade desse jogador, sabe? É, realmente, eu fico imaginando que possa ser realmente o esquema, que o cara não consegue se adaptar ao esquema. Mas se ele jogou bem na Baixada, é porque naquele momento estava funcionando. E é o mesmo técnico. Então, o que que acontece? Será que é porque o Paulo Turra estava lá e não o Filipão? O Paulo Turra pensa diferente? Pode ser que sim. Mas aí, assim, quando a situação está grave, e realmente eu notei isso durante toda essa temporada, como eu digo para vocês, eu tenho falado aqui de todos os jogos do Atlético, então eu tenho notado isso durante toda a temporada, quando o Atlético toma o gol, aí ele vai para cima. Seria pior se não fosse, né? Mas caramba, tem que ir para cima sempre. Tem que ir para cima sempre. É um time grande. Se não colocar na cabeça desses jogadores que o Atlético é um time grande, vai ficar essas situações absurdas. Eu não digo que perder para o Inter de 2-0 é passar vergonha, não é. Mas está valendo vaga na Libertadores. Tem que jogar para ganhar. Se você for jogar para ganhar só quando você estiver perdendo, a possibilidade de você perder é maior. Aí, principalmente no segundo tempo, tomou o segundo gol ali com 23, 25 minutos. Pô, tem 20 minutos para jogar bola. E os outros 40 que você não jogou? E os outros 50 que você poderia ter jogado e poderia ter feito gol? Então, assim, só tem que jogar depois que toma o gol? Sabe? Não, não é assim. Aí, outra coisa crônica, falha de zaga. Aí, assim, eu acho que eu já falei aqui com vocês que o Atlético tem um único grande zagueiro, que é o Thiago Heleno. O Thiago Heleno é um grande zagueiro. Ele cabeceia bem, ele marca bem e tal. E às vezes ele peca até porque ele atua, ele está sempre ali, ele se mostra. Então, às vezes, ele comete erros, porque de tanto aparecer. E há muita falha na zaga do Atlético. Então, o que acontece? De novo, pode ser o esquema? Pode ser o esquema. Mas, assim, um bom zagueiro, ele vai cometer uma ou outra falha. Em, sei lá, em 20 partidas, vai cometer lá duas, três falhas. Mas ele não pode falhar toda a partida. Toda partida o sistema defensivo do atleta está falhando. Toda partida. Então o que está acontecendo? Está acontecendo que o pessoal não está sabendo se posicionar, que o pessoal não está sabendo se comunicar, que o pessoal não está compactando o time, né? Que não tem a proteção ali que deveria haver. Então, assim, o Atlético sempre joga com dois volantes. Hoje jogou com três e não tem a proteção na entrada da área, né? Então, isso é complicado. Aí, escanteio é básico, gente. Escanteio é básico. Escanteio você tem que treinar na base. Não pode tomar gol de escanteio, não pode sobrar a bola para o atacante, que nem sobrou hoje no segundo gol do Atlético, do Internacional. Não pode. Gente, isso é básico, isso é primário. Então, de novo, ó, coisas principais que jogador tem que ter. Já falei muitas vezes, vou falar de novo, mas olha só. Tem que saber cobrar escanteio, tem que saber se posicionar na hora do escanteio, tem que ter bom passe, né? Tem que saber matar uma bola, tem que saber fazer um lançamento, tem que ter tempo de bola, sabe? Então, é complicado, mas todo jogo você falhar, então o zagueiro não é bom. Aí, assim, esse pessoal ganha bem. O pessoal ganha bem. Pedro Henrique ganha bem. Thiago Heleno ganha bem. Aí, Fernandinho ganha bem. Então, hoje o Fernandinho não estava bem. Mas o Fernandinho, é difícil ele não estar bem. Então, hoje é uma coisa assim, pô, dá para perdoar o cara. Pô, hoje ele não estava bem. Hoje ele, né, estava disperso e tudo mais. Então, assim, jogador bom, quando ele tem esse lapso, é totalmente perdoável. Poxa, tem aquele jogo que não vai. Quando você começa a falhar, jogo sim, jogo não, que nem acontece com o Sr. Terence, quando começa a falhar todos os jogos, como acontece com a zaga do Atlético, não é um zagueiro, é o outro, é um lateral, aí assim, os nossos laterais, puxa vida, o Kelvin, ele foi campeão da Copa do Brasil.
Então ele sabe cruzar. Ele deu vários títulos paranaenses para o Atlético. Ele sabe cruzar. Por que que não cruza? Aí assim, ele não cruza, ele não marca. Aí o Abner foi contratado a peso de ouro, também cruzava muito bem naquele título lá do Atlético na Copa Sul-Americana. O Abner cruzou várias bolas, né? Naquela vitória lá contra o Flamengo, ou naquele empate aqui na Baixada, o cruzamento do gol foi do Abner, o Abner não cruza. Então nós não temos laterais, quer dizer, laterais os que marcam, não temos alas, porque eles não atuam como alas, e não temos laterais, por assim dizer, pontas que cruzam, não cruzam na área. Aí fica complicado. Aí nós não temos meia, porque o meia é o da veterança. Quando ele joga, às vezes ele joga, às vezes ele não joga. Aí, mas se você não tem meias, você não pode tomar gol. Porque você pega e bota dois volantes o tempo todo, como é que você fica tomando gol o tempo todo? E se você bota três volantes como era hoje, como é que você fica tomando gol o tempo todo? Então funcionou ali na primeira etapa, mas na segunda não funcionou. Aí não entendi também qual foi a do Filipão, já que queria, né, o empate, já que não queria jogar pela vitória, tira o Hugo Moura, bota o Eric. Aí justamente ele começa a falhar que falha nos gols. Então é complicado. É claro que assim, é arriscar, poxa, quis arriscar, quis ganhar, até fez alguma coisa ali nos primeiros 10 minutos. Aí também, mais uma coisa pontual. Minha nossa, como esse pessoal tem dificuldade de chutar no gol. Como esse pessoal tem dificuldade de finalização. Aí o que que acontece? Não treina, cara. Não treina finalização. O Vitinho é atacante, Pablo é atacante. Vitor Roque tá errando, não consegue mais chutar no gol. O Coelho não consegue chutar no gol. O Canóbio nem se fala, né? O Canóbio ele tem uma, duas oportunidades no jogo, porque ele não fica ali na área, ele não faz uma tabela, ele não vai para dentro, ele não clareia, ele não tenta fazer nada. Aí, quando chuta uma, duas na vida, aí não faz o gol, né? Então, assim, caramba, olha esses nomes, cara, que a gente tem. Imagina, sei lá, o Ceará com o Coelho, o Ceará com um Canóbio, não estaria nessa situação da zona de rebaixamento. Então, assim, por que que aqui no Atlético os caras não funcionam? É complicado. Aí o que acontece? Aí, agora o Atlético não venceu, né? Vai ter que torcer para que o Atlético Mineiro não vença a sua partida. Porque se o Atlético Mineiro vencer, vai passar o Atlético. Aí, passando o Atlético, é aquele negócio, né? Você vai ter que fazer mais do que você não tem feito, porque o Atlético vai ter que vencer as duas últimas partidas. Não é tão difícil. Vai ter que ganhar do Atlético Mineiro, do Atlético Goianiense e do Botafogo. Do Botafogo vai ser em casa, provavelmente vai ser mais simples, né? E do Atlético Goianiense é um time da zona de rebaixamento. Precisa ganhar. Mas, enfim, o lance é que se o Atlético Mineiro vencer o Botafogo lá em Minas Gerais, vai ser essa situação. Você vai ter que ganhar e torcer para o Atlético Mineiro perder. E aí vai ser complicado. Aí vai ser difícil, porque ele vai ficar dependendo dos outros. Agora, se o Atlético Mineiro perder, aí é a mesma situação. Vai ter que ganhar e torcer para que o Atlético Mineiro não faça a mesma coisa. Ou vai ter que ganhar as duas para tentar essa vaga no Libertadores. E se não conseguir? Se não conseguir, corre o risco seríssimo de ficar fora da Libertadores. Que esse ano chegou à final da Libertadores. E o ano que vem pode ficar sem Libertadores. Porque nós temos o América Mineiro com 52 e o Atlético Mineiro também com 52, que vai jogar ainda essa rodada. E temos o São Paulo com 51. Então, se o Atlético Mineiro ganhar, ele ainda vai para sexto, o Atlético pode ficar em oitavo e o São Paulo vai tirar a vaga do Atlético. E até o Fortaleza pode tirar a vaga do Atlético ainda, porque o Atlético não vence. O problema é que o Atlético não vence, né? Então é complicado. Mas mais o São Paulo, né? Que o São Paulo está mais próximo ali. Então, o que acontece? É um time que não dá para confiar. O Atlético é um time que não dá para confiar. É por isso que quando eu falava ali, não, o Atlético pode vencer a Copa Libertadores, na verdade, a gente sabe com o time a gente está lidando. A gente sabe que o Flamengo era muito superior ao Atlético. Mas a verdade é que não dá para confiar porque o Atlético não luta. Contra determinados times, o Atlético não luta. O Atlético ganhou lá do Palmeiras também por esforço, por se jogar, né, para o ataque, mas um pouco de sorte também. Porque time por time, o Palmeiras sempre foi melhor do que o Atlético. Tanto que o Atlético tomou 3-1 aqui na Baixada. Então, o que acontece?
ele não é esse time que você pensa em, poxa, esse time ele vai lutar até o fim. O time do ano passado era assim, lutava até o fim. E não era lá um grande time. Era um time organizadinho, né? Mas lutava. No jogo contra o Atlético Mineiro, que perdeu aqui na Baixada, você não viu, não faltou luta. Perdeu de 2-1 porque o Atlético Mineiro é realmente superior. Mas você vê o time lutando. Aí quando eu vejo ali o Atlético jogando com o Goiás, fazendo 3-0 no primeiro tempo e depois tomando aqueles 2 gols, tomando sufoco até o final, minha nossa, cara, como é que pode? Onde que está a vontade desses jogadores? Não é falta de salário, os caras ganham bem, né? É falta de treinamento? É falta de vontade? Ou será que agora os caras estão cansados? Que aqui no Atlético o pessoal não faz a temporada do Campeonato Paranaense. Eles começam a jogar ali a partir de abril. Então, se tá cansado, minha nossa, né, cara? Então tem que fazer um trabalho maior físico, né? Será que o problema é fisiológico? Será que o pessoal não está fazendo direito o trabalho físico? E esse negócio de ficar trocando jogador, então fulano não joga, ciclano não joga, os caras não descansam o suficiente? Aí é uma questão tática? É uma questão de incompetência? Ou será que eles foram vendidos por mais do que eles realmente valem, né? Então, valorizar um pouco essa camisa, né? O pessoal não tem valorizado muito essa camisa do Atlético. E olha, não estou tão confiante assim, sabe? Que o Atlético vai sequer disputar a Libertadores. Porque como é que eu vou confiar num time desse? São dois times que estão abaixo na tabela, são dois times que, né, o Atlético Goianiense está lutando para não cair. O Botafogo, né, não sabe ao certo o que esperar do Botafogo, por isso é difícil dizer se o Botafogo vai ganhar ou não do Atlético Mineiro na segunda-feira. Mas o problema realmente é o Atlético, não é esses times. O Atlético pode ganhar, mas vai ganhar? Não sei. Sempre vai ser uma surpresa. Cada vez que o Atlético ganha, é uma surpresa. Nos últimos 10 partidas, o Atlético não foi convincente. Não jogou um grande futebol em nenhuma das 10 partidas. Nem contra o Flamengo, nem contra o Goiás, e nem nas vitórias, nem nas derrotas. O Atlético não jogou uma grande partida em nenhuma dessas partidas. Quem garante que vai jogar nas duas últimas? Ninguém garante, né? Então, é esperar, né? Seja o que Deus quiser, que consiga essa vaga na Libertadores. Já com o Curitiba tem um pouco mais de sorte, né? O Corinthians fez um gol ali no final, já o Ceará já está com 34 pontos, então o Curitiba não vai para a zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo porque está 4 pontos na frente. Ainda o Atlético Goianiense vai jogar e quem sabe se o Curitiba conseguir ao menos um ponto ali com o Flamengo, o Atlético Goianiense não lograr êxito aí na sua partida, o Curitiba fique cada vez mais próximo aí da primeira divisão, né? E esse objetivo, eu acho que o Curitiba está mais leve nesse aspecto, né? Com o Atlético o negócio já vai ser mais difícil. Vou comentar amanhã o jogo do Curitiba, que vai ser às 4 da tarde, contra o Flamengo. A possibilidade de vencer é baixa, vocês sabem bem, mesmo jogando contra o Pereira, mas vamos ver o quanto de vontade, né, o Curitiba vai colocar nesse jogo para tentar vencer esse Flamengo, que é campeão da Libertadores, que provavelmente vai jogar com o time reserva. Então, não vai ter força máxima, mas a gente sabe que o time reserva do Flamengo é melhor do que muitos titulares aqui do Campeonato Brasileiro. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Estarei aqui ainda comentando as últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, tanto o Curitiba amanhã quanto as outras próximas duas. E agora, dia 20 de novembro, vai iniciar a Copa do Mundo. E como eu prometi para vocês, vou falar de todos os jogos, se possível. Se acontecer alguma coisa, eu até aviso vocês aí se não conseguir falar. Mas vou falar de todos os jogos da Copa do Mundo, até a final, inclusive dos Jogos do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.